Para usar um termo horrível, um termo chulo, acabou ser tudo. Acabou ser tudo. Porque agora é a própria Polícia Federal que está deixando claro que o Bozo está por trás de tudo. Este vagabundo ex-presidente golpista, criminoso, canalha, está por trás de tudo. Mais do que isso. Ele é o cara que articulou. Ele é o cara que mandou ver mesmo ali, na base da criminalidade. Criminoso. E essa edição de agora há pouco, do Jornal Nacional, ela entra para a história porque ela traz exatamente esses detalhes. Então eu quero começar esse vídeo de hoje trazendo essa edição, logicamente não a edição inteira, trechos dessa edição histórica do Jornal Nacional. Olha só. Boa noite. Boa noite. Cai o sigilo do inquérito sobre o plano de golpe de Estado. A Polícia Federal afirma que Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio dos atos. Que os investigados usaram a milícia digital para intimidar militares que resistiam ao golpe. E que não foram adiante porque não tiveram apoio dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O relatório da PF revela a descoberta de um outro plano golpista na sede do Partido Liberal. Agora cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se oferece denúncia contra os investigados, pede o arquivamento dos casos ou solicita mais investigações à Polícia Federal. Na lista de 37 pessoas estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, 4 ministros do governo dele, além de militares de alta patente e políticos. A PF apontou 6 núcleos de ação. O núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, segundo as investigações, era encarregado de produzir, divulgar e amplificar informações falsas sobre as eleições presidenciais de 2022. O núcleo era formado por 9 integrantes, com destaque para o tenente-coronel Mauro Cid, citado em 4 dos 6 núcleos, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também tem atuação em mais de um núcleo. O núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado elegia alvos para estimular que eles fizessem ataques contra militares em posição de comando, que resistiam às investidas golpistas. Tinha 5 pessoas, tendo à frente Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição. O núcleo jurídico fazia assessoramento e elaboração de minutas de decretos com argumentos jurídicos e doutrinários que atendessem aos interesses golpistas. Felipe Martins, que foi assessor internacional da presidência, fazia parte do núcleo. O núcleo operacional de apoio às ações golpistas planejava e executava medidas para manter os acampamentos em frente aos quartéis militares após a derrota de Bolsonaro nas urnas e antes da posse de Lula. Entre os integrantes estavam os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira, da tropa de elite dos Kids Pretos. O núcleo de inteligência paralela coletava dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões sobre o golpe de Estado. Integrava o núcleo o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos agia para estimular ações e medidas para consumar o golpe de Estado. 2 integrantes foram ministros de Bolsonaro, Braga Neto, que está em outros núcleos, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa. Além do almirante da reserva, Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha. E o general da reserva, Mário Fernandes, que foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República. A Polícia Federal destacou que o grupo produziu e espalhou um grande volume de informações falsas em vários canais, especialmente na internet, em que afirmavam sem provas que as eleições foram fraudadas. Segundo a polícia, os investigados sabiam que a narrativa falsa de fraude eleitoral, sendo disseminada por muito tempo, seria extremamente eficiente em seu público-alvo, já que o endosso de um grande número de usuários aumenta a confiança na informação que está sendo transmitida. O general Braga Neto encaminhou ao capitão reformado Ailton Barros uma mensagem que teria recebido de um outro militar das Forças Especiais do Exército com a seguinte afirmação: "Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente."
Ailton Barros sugere continuar a pressionar o general Freire Gomes e propôs, caso o comandante insistisse, em não aderir ao golpe de Estado. Vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Braga Neto concorda. Oferece a cabeça dele, cagão. Braga Neto, de acordo com a Polícia Federal, também determinou que os ataques também fossem direcionados à família do então comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior. Senta o pau no Batista Júnior, traidor da pátria. Inferniza a vida dele e da família. Elogia o Garnier, em referência ao comandante da Marinha, que teria aderido à ideia golpista. E é o BJ, em referência a Batista Júnior. Um mês depois, em 14 de dezembro, o general Laércio Virgílio envia uma série de mensagens a Freire Gomes. Em uma delas afirma: se o Bolsonaro cair, a nação brasileira cairá junto. É imperativo que as Forças Armadas intervenham urgentemente. Em outra mensagem para Freire Gomes, que segundo a PF foi possivelmente encaminhada, Laércio Virgílio faz um ultimato ao comandante do Exército. Diz: ou você toma uma decisão ou pede para sair. Conheço seu caráter, seu profissionalismo, mas você vai amargar essa mácula na sua reputação e passar para a história como o covarde traidor da pátria? A Polícia Federal afirma que encontrou mensagens de uma pessoa identificada como Riva, que confirmam a adesão do almirante Almir Garnier a um intento golpista. Na mensagem, Riva diz que o então comandante da Marinha é patriota. Tinham tanques no arsenal prontos. Essa mensagem foi encaminhada pelo tenente-coronel Sérgio Cavalieri ao tenente-coronel Mauro Cid. Durante a conversa, Cavalieri diz: fomos covardes, na minha opinião. Mauro Cid concorda. Fomos sim, mas todos, do presidente da República e os comandantes das forças. Na sequência, o então ajudante de ordens de Bolsonaro afirma: 64 não precisou de ninguém assinar nada, em referência ao golpe militar de 64. Tropa de elite do Exército, chamada de Kids Pretos, planejou e executou ações clandestinas para prender, matar autoridades. O planejamento se iniciou no início de novembro de 2022, após a derrota de Bolsonaro. O plano das ações clandestinas foi apresentado pelos denominados Kids Pretos na reunião realizada no dia 12 de novembro de 2022, na residência do general Braga Neto. Bem, não tem mais o que dizer, né? Estamos falando de criminosos aqui. E criminosos que tratavam aqueles fanáticos, os aloprados, que foram na porta dos quartéis, esses bolsonaristas fanáticos, tratavam eles como lixo. Na verdade, tratavam eles como loucos. Nesse trecho aqui, Bormevet, então, direcionava como deveria ser feito o ataque. Poder jogar no grupo dos malucos se quiser. Deve ser, pode jogar, né? Pode jogar no grupo dos malucos. E aí, assim eram tratados os bolsonaristas. Assim eram tratados aquelas pessoas que ficavam na porta dos quartéis. Então, quer dizer, eram malucos. Eles mesmos reconheciam que todos aqueles que estavam lá eram perfeitos imbecis, perfeitos otários. E essa é a situação do nosso país. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nada do que eu estou vendo agora chega a me surpreender. O que me surpreendeu foi eles terem um plano que por muito pouco não foi executado de assassinato. Assassinar antes de qualquer coisa. Eu até poderia prever que depois de tomar o poder, a força, eles iriam fazer isso, mas antes mesmo. E eles tinham tudo muito bem engendrado. Eu vou trazer para você algumas dessas estratégias, olha só. Dentro desse tópico chamado linhas de esforço, tem vários itens que propõem, por exemplo, ações que incluem interrupção de processos de transição, mobilização de juristas, de formadores de opinião, discurso até mesmo em TV e em rádio, preparação de tropas para ações diretas e também enquadramento jurídico no Decreto 142. Outros tópicos você vê aí na sua tela, ele tem siglas, tem muitos jargões militares também. Num tópico chamado GCPOL, é o penúltimo, tá vendo? Aqui da direita para a esquerda, esse aqui, ó, GCPOL, Centro de Gravidade Político. O plano inclui anulação de eleições, prorrogação de mandatos, substituição de todos os integrantes ou da cúpula
do Tribunal Superior Eleitoral e ainda a preparação de novas eleições. E aí vem esse último tópico chamado EFD, Estado Final Desejado Político, EFD-POL, em que diz aqui claramente, de acordo também com o relatório da PF, Lula não sobe a rampa, o que, segundo também a investigação da Polícia Federal, demonstra uma clara alusão ao impedimento do vencedor das eleições de 2022. A gente vê esses planos golpistas e a gente está vendo também um grupo de alucinados. Eram pessoas que estavam completamente fora de si. Eles estavam num outro mundo, num universo paralelo, numa situação completamente sem sentido. Era completamente sem sentido. E aqui é importante a gente deixar claro, não há dúvidas de que era o Bolsonaro que comandava tudo, que sabia de tudo e que tinha todas as informações e que a partir dele é que saíam os comandos para o golpe de Estado. Vou trazer mais uma vez esse trecho sendo lido são mais de 880 páginas, tá? Essas investigações todas da Polícia Federal, 2 anos de investigação. Olha só. Há também nos autos relevantes e robustos elementos de prova que demonstraram que o planejamento e o andamento dos atos eram reportados a Bolsonaro, diretamente ou por intermédio de Cid. As evidências colhidas, tais como os registros de entrada e saída de visitantes do Palácio da Alvorada, conteúdo de diálogos entre interlocutores de seu núcleo próximo, análise das ERBs, das antenas, dos celulares, datas e locais de reuniões, indicam que Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento do planejamento operacional Punhal Verde e Amarelo, bem como das ações clandestinas praticadas sob o codinome Copa 2022. Gente, esse é o trecho mais importante até agora do que a gente está lendo aqui, mais de 800 páginas. Eles estão linkando o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ao plano para matar o presidente eleito Lula, o vice-presidente eleito Alckmin e o ministro da STF, Alexandre de Moraes. Bem, qual é o próximo passo agora? Essa documentação toda, essas mais de 800 páginas de investigação vão ser entregues à PGR, foram entregues hoje à Procuradoria-Geral da República. Já há uma ideia de que eles vão trazer uma resposta para isso no mês de janeiro, fevereiro do ano que vem. Até lá a gente vai ver uma grita muito grande dos extremistas nas redes sociais, uma invenção enorme de mentiras. A gente sabe que é assim mesmo. E muito provavelmente nós teremos um início de um processo que pode culminar na prisão de Bolsonaro, desses militares que alguns deles já estão presos, de gente como Braga Neto e de outras pessoas, outros personagens desse processo todo, que vão ter uma resposta judicial, acredito, inédita. Se a gente tivesse colocado na cadeia aqueles bandidos todos que deram o golpe de Estado por intermédio de uma ditadura militar, talvez esse pessoal todo não estaria agindo como agiram agora. É muito importante, eu já falei aqui outras vezes, é importante você ter essa referência. Essa história de golpe de Estado, ela persegue a nossa história. Na ocasião da eleição do presidente Juscelino Kubitschek, houve um movimento militar para dar um golpe, para não permitir que o Juscelino Kubitschek ele fosse, de alguma forma, tomado posse ou fosse realmente, de fato, presidente. Houve essa tentativa. Naquela ocasião, teve o Marechal Lott, teve um militar, que é o Lott, que impediu esse golpe. Mas houve eu considero uma falha naquela ocasião. Nenhum daqueles que tentaram o golpe de Estado naquela ocasião, eles foram punidos. E o que aconteceu? Aqueles mesmos que tentaram o golpe de Estado na década de 50 e 60 foram aqueles que de fato deram golpe de Estado em 64. Então não puniram e eles depois colocaram em prática aquilo que eles tinham tentado contra Juscelino Kubitschek. A mesma situação na nojenta, na assassina ditadura militar que a gente teve aqui no país mais recentemente. Ninguém foi punido, houve anistia para todo mundo e, de certa forma, isso acaba ensejando para que agora, já nesse momento, 2022, 2023 e 2024, a gente tenha uma situação como essa. É lamentável
que a gente tenha passado por esse período sem nenhuma resposta, mas agora, ao que tudo indica, nós podemos ter uma resposta. Alguns já estão presos, falta prender o rato maior, né? Com todo respeito aos ratos, que são animais nobres, né? A gente tem uma certa repulsa pelos ratinhos, mas não há comparação um rato com um sujeito como o Bolsonaro, que está a léguas, está a quilômetros abaixo da estatura moral de qualquer animal, né? Ele não pode ser comparado a animal nenhum. E a gente espera que seja preso. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. O que a gente pede tenha paciência, porque a resposta vai vir. E a gente tem aquela dica especial para você da renda extra, uma oportunidade para você ter um final de ano diferente, né? A gente está há pouco menos de um mês do Natal e você ainda pode ter um Natal bacana. Entre no primeiro comentário fixado. É o primeiro comentário fixado e eu mesmo vou explicar tudo para você. Veja bem, você pode entrar lá e não achar legal e falar, não é a minha praia. E tudo bem, tá tudo certo, tá? Algumas pessoas se incomodam de eu colocar no final do vídeo essa sugestão aqui, mas é só uma questão assim, o conteúdo todo do vídeo já foi entregue, tá? A gente só tá querendo ajudar algumas pessoas que querem ter uma renda extra, é isso. E você pode nos ajudar também com qualquer valor pelo Pix, sendo membro do canal e sendo também um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. A gente tem verdadeiros anjos que nos ajudam. Alguns, por exemplo, toda semana vão lá e dão R$5, R$10 no Pix. Outras pessoas já se acostumaram a ser membros aqui do canal. A gente tem membros do canal que estão aqui há anos com a gente. Mesma coisa, apoiadores e apoiadoras. E eu agradeço muito essas pessoas que estendem as mãos para que a gente continue o nosso trabalho. Esse é o segundo vídeo de hoje e a gente sempre está trabalhando para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.